Jota, fica aqui para a gente acompanhar a entrevista, né? Hoje o quadro é com o Dr. Beto Oliveira. Vamos falar no programa de hoje ainda sobre esse assunto, porque existe o chamado TAC, você falou que é o termo de ajustamento de conduta que os municípios assinam, né, com o Ministério Público da Paraíba para saber quais são as regras, definir as regras para esse período junino, período de São João. E o doutor Beto, né, especialista, advogado, vai falar sobre esse assunto da parte jurídica, alertando todos nós. Vamos acompanhar? Doutor Beto Oliveira, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos os nossos telespectadores do Jornal Fonte PB. Hoje, como combinado, todas as quartas-feiras, a partir do meio-dia, estamos aqui trazendo mais um quadro Fonte Direito, para que a gente possa informar você, informar a população das situações jurídicas ou técnicas que podem acontecer na nossa cidade, na nossa região, na Paraíba, na semana específica. E nessa semana, assim como nas outras, nós vamos trazer um tema muito pontual e um tema muito do dia, né? Que é essa questão dos fogos de artifícios e fogueiras agora nesse período junino, no período de São João. Primeiro, a gente precisa entender em que contexto nasceu essa discussão. Nós sabemos que nós passamos uma pandemia, nossa sociedade toda passou uma pandemia, e nessa pandemia muitas pessoas tiveram problemas respiratórios, e dos questionamentos que o Ministério Público, como fiscal da lei, sempre fez de maneira geral, no período da pandemia, se nós observarmos, essa discussão de fogueiras e fogos de artifício começou no período da pandemia, de que as fogueiras traziam problemas para quem já tem problema respiratório. A gente sabe, todos nós da família temos alguém que é alérgico, alguém que tem um problema respiratório, e na pandemia do Covid-19 foi muito pior, porque de fato era algo que assolava a sociedade como um todo, e nasceu, na verdade, essa discussão começou basicamente com a pandemia do Covid-19, com a proibição da utilização de fogueiras nas casas e bairros, na zona urbana como um todo. Nós sabemos que isso é algo histórico, é algo cultural, sobretudo nesse período agora, período de São João, o período de Santana, como até Santo Antônio. Quem viveu um pouco mais atrás sabe que até no dia de Santo Antônio, no dia de São João, no dia do sábado de Santana, como se diz, as pessoas tinham um hábito natural de fazer fogueiras na porta das suas casas. Mas, diante desse novo contexto, dessa nova discussão que se criou em relação aos problemas respiratórios, houve recomendações do Ministério Público para os gestores municipais, isso no sentido geral, quando a gente fala gestores municipais, para os prefeitos, para que fosse impedido e fiscalizado a queima de fogueiras na zona urbana. E aí a gente trazendo esse panorama especificamente para o ano de 2023, agora nesse ano de 2023, o Ministério Público da nossa circunscrição, da nossa região, aqui de Guarabira e toda a região, emitiu uma recomendação aos prefeitos para que fossem proibidas as fogueiras e os fogos de artifício. Nós precisamos entender primeiro, as fogueiras estão proibidas, pelo menos aqui na cidade de Guarabira, houve foi acatada, né, a recomendação do Ministério Público. Quando a gente fala aqui no contexto de Guarabira, na cidade de Guarabira hoje está proibida, vai ser proibida, né, está proibida a queima de fogueiras nesse ano, no São João desse ano de 2023, assim também com os fogos de artifício a partir do nível B. Então veja, a gente precisa entender, as fogueiras estão proibidas na zona urbana, mas na zona rural, quem for da zona rural, não existe proibição, desde que seja obedecida e não fique perto de matas, porque também é outra limitação, não é? Para que não haja nenhum tipo de incêndio. E os fogos de artifício, a partir do nível B, que são bombas. Então, em tese não, pela legislação em Guarabira está proibido soltar bombas a partir do nível B. Nós precisamos entender o contexto que se observa com essa recomendação, de que há, de fato, uma preocupação com as pessoas que têm problemas respiratórios, que quem conhece sabe, os alérgicos sofrem muito.
A questão das bombas especificamente, os idosos que se sentem incomodados, as pessoas que têm qualquer tipo de hipersensibilidade, né, auditiva, que as pessoas que têm um TEA ou que são autistas têm uma hipersensibilidade auditiva. Também os animais, que os animais têm uma audição muito sensível em relação a nós humanos, e isso incomoda muito os animais. A gente sabe que o Ministério Público é protetor e fiscalizador da lei. Então, dentro desse contexto da fiscalização da lei, foi emitida essa recomendação, e no caso aqui de Guarabira, especificamente aqui falando de Guarabira e outras cidades da nossa região, foi sim acatada essa recomendação e está proibido no São João de 2023 a queima de fogueiras e fogos a partir do nível B. Então, o jornal Fonte PB, por meio do quadro Fonte Direito, quer trazer essa informação para você, dizer a você para que você possa ter cuidado, para que você não possa infringir a legislação. A gente sabe que é uma cultura da nossa sociedade como um todo, sobretudo nesse período de São João. No entanto, o fato incontroverso é que na cidade de Guarabira, no ano de 2023, está proibida a queima de fogueiras na zona urbana. Então, é muito importante que você fique ciente disso, você fique bem informado, e isso tem sido um norte do jornal Fonte PB e também do quadro Fonte Direito, para que a gente possa deixar você bem informado de todas as circunstâncias e situações que são urgentes, que urgem na nossa sociedade como um todo. E nesse momento, a queima de fogueiras, obviamente, pela Semana de São João, é algo que a gente precisa informar a você. Eu quero dar uma boa tarde a todos os nossos telespectadores, dizer que na próxima quarta-feira estaremos aqui novamente com mais um quadro Fonte Direito aqui no jornal Fonte PB. Doutor Beto, um abraço, muito obrigado. O senhor tem contribuído bastante aqui para o nosso jornal Fonte PB, aqui no quadro Fonte Direito.